Etiópia. O camarada estava ali, voltando para o seu país, e esse homem, diz a Bíblia, era um alto funcionário, tesoureiro, administrador das finanças da rainha da Etiópia. Aquele cara estava ali andando, ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Ele era um religioso. Mas na volta, sentado na sua carruagem, ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse para Filipe: é esse cara aí, ó, essa aí que é a sua missão, ó, é ele que eu quero te usar, ó, é aquele cara ali que você vai falar do meu amor. Ó, ei, vem cá, vai, olha, acompanha ali, veja o que aconteceu. O Espírito Santo falou para ele assim, ó, chega bem perto da carruagem, vai lá, chega bem pertinho, acompanha aquela carruagem ali. E Filipe correu, teve que correr, meu irmão, uma carruagem, ele correu para perto da carruagem. E aí o que aconteceu? Ele ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí ele perguntou, você está entendendo o que o senhor está lendo aí, meu camarada? Você está entendendo o que você está lendo? E aí, para espanto de Filipe, para o espanto nosso também, aquele homem disse assim: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Então convidou Filipe para subir. Senta aqui comigo nessa carruagem. E aí Filipe começou a explicar as Escrituras. E o texto que ele estava lendo, o texto de Isaías, era como um cordeiro que é levado para ser morto, como uma ovelha que fica muda quando corta sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado, foi injusto com ele. Ninguém poderá falar a respeito dele, de descendência dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. E o funcionário perguntou para Filipe: ele disse assim, olha, querendo saber, eu estou vendo uma água ali, que a Bíblia está falando, diga para mim, ele está falando do próprio Isaías, ou está falando de outro? Quem é esse profeta? Está falando de quem? E aquele homem disse: eu creio de todo o meu coração. E aí Filipe disse: opa, para a carruagem, para tudo. E eles desceram na água e eles batizaram. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pegou Filipe, transportou Filipe, não o viu mais, e aquele eunuco seguiu o seu caminho feliz para a Etiópia, não mais como um duvidoso, mas como um missionário enviado pelo Senhor, porque um dia um homem chegou para ele e lhe fez uma pergunta. Então o que eu aprendo com isso aqui, querido? Para nós cumprirmos o nosso chamado evangelístico, nós precisamos compreender alguma coisa. Você que está aqui hoje, que não entende as Escrituras, você precisa entender algumas coisas. Nós vemos aqui claramente o Espírito Santo dirigindo os passos de Filipe para o deserto. Lugar esse aonde estava viajando aquele eunuco. Esse homem, ele estava tentando por si só compreender as coisas de Deus. Ele estava tentando, ele estava sedento, ele estava querendo compreender as coisas de Deus. Mas o envio de Filipe para lá nos mostra que Deus quer nos enviar, Deus quer nos usar, querido. Deus tem nos dado entendimento. Para quê? Para que nós venhamos esclarecer aqueles que não têm. E aí a gente precisa agir como o Evangelho age. Por que eu digo que nós temos que agir como o Evangelho age? Porque a gente precisa tirar todo o nosso preconceito. Nós precisamos tirar todas as nossas restrições que nós colocamos entre a pessoa que está querendo entender Deus e Deus. Nós colocamos barreiras. E aí sabe o que acontece? Aquele etíope, biblicamente falando, ele nunca poderia ser um verdadeiro adorador. Sabe por quê? Porque na lei de Moisés dizia lá em Deuteronômio capítulo 23 versículo 1 que nenhum homem castrado ou que tenha membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Quem eram os eunucos? Para a gente entender, os eunucos eram aqueles homens castrados, porque nenhum rei iria colocar um homem para trabalhar perto da sua rainha e ficar tranquilo. Então eles se submetiam a esse processo de castramento, de castração, e ele era castrado, aquele homem. Mas o Evangelho, querido, é o que faz transportar barreiras. O Evangelho é o que pula as barreiras. O Evangelho, ele alcança tanto aqueles que estão lá fora, aqueles que estão em qualquer lugar, todas as pessoas. Por isso, o chamado de Jesus para mim e para você é: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a quem? Toda criatura. Por isso, querido, nós precisamos pregar. E por que aconteceu isso com Filipe?
precisamos saber que Filipe foi tirado de um grande avivamento, levado para o deserto para pregar para uma pessoa, porque a salvação de uma pessoa vale muito esforço de Deus e meu e seu também. Veja que coisa interessante nesse texto que nós lemos. Um anjo do Senhor chegou para Filipe e disse: apronta-te, vai para o sul, porque eu quero te usar lá. Depois Filipe se aprontou, correu, saiu de Samaria, saiu do avivamento e foi. E depois aquele homem lia as Escrituras, e depois o Espírito Santo tocou em Filipe, dizendo: é ele, fale para ele, explique as Escrituras para ele. Veja que coisa interessante. Deus enviou um anjo, um discípulo, a palavra de Deus e o Espírito Santo para salvar um homem só. Eles estão lendo o livro do profeta Isaías. Ou seja, quando alguém se interessa pelas coisas de Deus, Deus se interessa por esse alguém. Amém. Quando você lê as Escrituras, Deus move os céus, Deus move tudo, Deus articula tudo para que você compreenda mais das coisas dele para você. Nunca pare de ler as Escrituras, nunca pare de ler a palavra. Filipe perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo aí, meu amigo? Ou seja, Deus quer enviar você como intérprete das Escrituras. Deus quer levar você a pessoas que não estão entendendo nada. Deus quer levar você a lugares que você nem imaginou, pelos desertos de Gaza. Deus quer levar você a lugares que ninguém passa por lá, porque tem umzinho lá que está lendo a palavra e não está entendendo. Martinho Lutero foi um homem que se dispôs a sua vida para traduzir a Bíblia para o alemão, porque a igreja dominava, a igreja apostólica romana não deixava que ninguém rompesse, ninguém fosse livre, e Lutero, ele doou a sua vida para explicar as Escrituras, para traduzir a Escritura. E o que ele fez na Alemanha revolucionou a educação, revolucionou a política, revolucionou a religião. Tudo se revolucionou a partir do conhecimento das Escrituras. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso eu digo para você, as nossas músicas precisam ser entendidas por aqueles que ouvem. As nossas mensagens precisam ser entendidas por aqueles que ouvem. As nossas reuniões precisam ser entendidas por aqueles que nos ouvem, por aqueles que são do mundo. Falhamos quando achamos que estamos adorando a Deus, realizando eventos somente para aqueles que entendem. Eu lembro de uma certa vez que eu fui convidado para pregar numa determinada igreja, e eu disse: vamos comigo. Chamei um convidado que não era crente, e ele foi. E quando ele chegou lá, sentou comigo no meio da igreja, uma gritaria, um pula-pula, uma correria, uma histeria terrível. Aquele jovem que eu levei como visitante saiu correndo, foi lá para a rua. Eu, meu Deus, eu era o pregador da noite. Eu saí, fui lá fora: rapaz, volta para a igreja. Ele falou: aqui eu não fico, porque aqui eu não estou entendendo nada, uma confusão terrível, cadeira está sendo jogada para o canto, pessoas correndo, pulando, eu não estou entendendo nada, eu quero ir embora para minha casa. E assim ele fez. Então, querido, Deus, ele fez de tudo para salvar você. Desceu da sua glória, habitou num corpo como o seu, falou a língua que você entende, nós humanos entendemos, para que você pudesse compreender o que ele queria. Então que você faça se entender as pessoas que estão ao seu redor. Ainda, nós precisamos ser igreja, chamados para fora. Nós precisamos olhar para além das quatro paredes, precisamos enxergar além dos nossos escudos. Nos diz aqui a Bíblia que um anjo do Senhor disse para Filipe: apronta-se, vamos, vai para o sul, pelo caminho que vai da cidade de Jerusalém até Gaza. Pouca gente passa por lá. Diz a Bíblia que prontamente Filipe foi. E Filipe se aproximou daquele carro, lá fora, aonde as coisas se movimentam, nas estradas da vida, nas alamedas, nas ruas, nos lugares públicos. Lá estava Filipe. Ou seja, o evangelho sendo colocado sobre rodas, naquela carruagem, em prática, não paralisado, petrificado, mas o evangelho alcançando vidas, ligando aos diversos sistemas sociais.
No caso, nós somos um motoclube, que coisa linda. Nós somos instrumentos de Deus na área pelo qual a multiforme graça de Deus quer alcançar aqueles que estão sendo alcançados. Deus quer nos usar, querido. Eu atendi um amigo essa semana que era de um determinado motoclube e ele se acidentou. E a nossa unidade, pegamos a moto dele, né? Os irmãos pegaram, foram lá, reformaram tudo, deixaram tudo bonitinho e marcaram um dia para ele ir lá visitar. E quando ele chegou lá, nós levamos a motocicleta para ele e ele ficou emocionado, impactado com aquilo. E o que aconteceu com ele? Ele se batizou esses dias, entregando a sua vida ao Senhor. O que o anjo estava falando para Filipe? Quando aquela carruagem estava em movimento, dizendo: olha, entra nesse comboio aí, se aproxima dessa carruagem aí, chegue bem pertinho dessa carruagem, acompanha ela, Filipe. Ou seja, eu e você, querido, nós criamos uma barreira muito grande na nossa vida, onde a gente, na nossa cúpula, né, na nossa redoma que a gente às vezes cria, a gente não quer se misturar com as pessoas, com os comboios, a gente não quer estar próximo daqueles que precisam ouvir o Evangelho. Mas Filipe não tinha esse preconceito. Filipe, ele chegou perto, ele quis investigar, ele estava ouvindo ali o que o homem estava lendo, ele questionou. Nós precisamos ouvir as músicas que as pessoas estão ouvindo. Precisamos ouvir o que as pessoas estão lendo. Nós precisamos ter coragem de dizer: você está entendendo o que você está lendo aí? Você está entendendo o que você está escutando aí? Mas se nós nos contentarmos ficar só em Jerusalém, nós iremos falhar em nossa missão. E eu li uma história essa semana muito interessante de um certo inglês que foi para a China pregar o Evangelho. E ele ganhou um homem para Cristo. E esse homem perguntou para aquele missionário inglês: há quanto tempo vocês conhecem o Evangelho na Inglaterra? E aquele missionário estufou seu peito, muito orgulhoso, e disse: nós conhecemos o Evangelho há muito tempo. E aquele chinês disse com sentimento para aquele missionário: meu pai morreu sem conhecer o Evangelho. Por que vocês não vieram antes? Por que vocês demoraram tanto para vir? Quantos motociclistas morrem nas estradas da vida? Quantas oportunidades deixamos de aproveitar porque enganamos, permanecendo em nossas Jerusaléns? Quantas pessoas nesse exato momento estão perdendo a sua vida? Precisamos, queridos, ser apóstolos, precisamos ser enviados. Agora entenda isso, querido, para a gente caminhar. Filipe correu para perto daquela carruagem, ouviu que o funcionário estava lendo, perguntou: o que você estava lendo? Aquele homem expressou: olha, não tenho ninguém que me explique. Ele entrou na carruagem do homem, ele interpretou ali as escrituras para aquele homem. O que eu aprendo com isso? Não são testemunhos, ou em muitos casos testemunho, que irá causar um efeito salvífico na vida de uma pessoa. O máximo será um sentimento, um arrepio ou alguma coisa. Mas Filipe explicou a palavra, explicou aquilo que ele tinha conhecimento: Jesus Cristo, aquele que foi o seu mestre. Ele explicou aquele que ele tinha parte. Por isso a sua mensagem precisa ser cristocêntrica. A sua mensagem tem que ter Cristo, a sua mensagem tem que ter o Evangelho. A nossa mensagem precisa ser a palavra de Deus. Não apresente em primeiro lugar o seu motoclube, querido. Não apresente o seu pastor, não apresente a sua denominação, as suas divisas. Apresente Cristo para aqueles que estão querendo entender Cristo. Por isso, Cristo é aquele que nos une. Por isso aqui há vários irmãos de várias denominações, de vários motoclubes, porque o que nos une é Cristo. Amém. Cristo é aquele que nos une. Aleluia. É Ele que nós pregamos, é Ele que nós esperamos, é Ele, querido, que vem buscar a sua igreja. Filipe pregou o Evangelho, ganhou uma alma para Cristo,
e foi embora e deixou para lá? Não. A Bíblia diz que aquele homem disse assim: olha, tem uma água ali, o que me impede de ser batizado? E Filipe desceu da carruagem com ele, batizou aquele homem e eles se separaram. Eu e você precisamos ter compromisso com aqueles que o Senhor acrescenta perto de nós. Não adianta nada você sair semeando palavra sem você convidá-lo para a sua igreja, sem você semear um relacionamento, sem você criar um estreitamento, sem você conhecer a vida daquela pessoa e você se envolver ao ponto de você chegar naquele ápice de batizar aquela pessoa e ganhá-la para Cristo. Isso demanda esforço, demanda sacrifício, demanda você abrir mão de alguns recursos seus, demanda tempo para que você faça a obra do Senhor direito na sua vida. Direito. Batizar alguém é sinônimo de que esse alguém ouviu a mensagem que você pregou e ela declarou publicamente: eu quero esse Jesus que esse Filipe, ele pregou para mim. Quantas pessoas você batizou esse ano? Eu não estou fazendo essa pergunta para você e me instruindo não, porque como igreja é o que eu mais me pergunto. Quantos discípulos eu batizei esse ano? Quantas pessoas eu criei relacionamento? Quantas pessoas eu evangelizei? Quantas pessoas eu ganhei? Tem muitas pessoas querendo entender as Escrituras. Muitas pessoas. Hoje no meu trabalho, eu comecei a conversar com alguém no intuito desse alguém que entrou no meu comércio para poder adquirir aquilo que eu vendia. Mas sabe o que acontece? Eu fiquei pensando assim: meu Deus, eu vou pregar essa mensagem hoje e eu vou ser um hipócrita se eu aqui no meu trabalho eu pensar só em mim. Eu preciso ter intencionalidade. Eu preciso entender que aqui onde Deus me colocou no meu trabalho, eu sou um missionário para pregar a palavra. E eu comecei a falar de Jesus para aquela pessoa. Eu tive a oportunidade de falar de Jesus para 2 pessoas desviadas do Evangelho, que sentiram um desejo muito ardente de conhecer a Cristo. Sabe, querido, Deus te colocou numa faculdade, Deus te colocou lá naquele lugar, porque Deus quer que você seja como Filipe lá, que você seja um intérprete das Escrituras para aqueles que estão lá. Deus te colocou no seu trabalho, e Deus tem te abençoado, porque Deus quer que você seja um intérprete das Escrituras para aqueles que estão lá. Não pense só em você, não pense só em mim, vamos pensar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer: pregar o Evangelho, levar as boas novas àqueles que estão precisando, àqueles que estão carecendo da salvação. E você vai ver o impacto que o Evangelho fará na vida dessas pessoas. Eu queria encerrar fazendo algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração neste lugar, com a permissão do pastor, permissão do presidente regional. Eu queria que você parasse e pensasse nessas 2 pessoas: o etíope, né, da Etiópia, aquele homem que trabalhava para a rainha, e Filipe. Veja, eu creio que você acredita que Deus te trouxe a esse lugar. O anjo do Senhor fez uma articulação muito grande. Você viu aqui quantas pessoas vieram de longe. Filipe saiu de Samaria para ir para Gaza, mas tem pessoas que vieram de longe para cá. E aí eu faço uma pergunta para você em primeiro momento: você queria conhecer mais as Escrituras? Se você quer conhecer mais as Escrituras, levante uma das suas mãos. Se você quer conhecer mais as Escrituras e conhecer mais o Senhor Jesus na sua vida. Se tem alguém aqui que quer conhecer Jesus na sua vida, eu desafio você: levante uma das suas mãos. Só uma das suas mãos. Como esse eunuco fez. Eu quero. Filipe perguntou para ele: você está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu estou perguntando para você: você está entendendo? Mas você vai levantar sua mão e vai falar assim: mas eu quero entender esse Jesus. Eu quero entender esse Jesus. Você levante uma das suas mãos. Eu vou orar por você. Tem alguém? Só fazer uma mão por sinal. Tem alguém ali? Tem mais alguém? Para ele. Para ele são todas as coisas.
terceiro dia. Aquele que disse: olha, vocês não vão ficar órfãos, eu vou vir buscar vocês novamente. Aquele que enviou o Espírito Santo, que age, toca, cura, sara, liberta, batiza e transforma pessoas neste lugar. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor articulou para que hoje pudéssemos estar aqui, falando da Tua palavra, sentindo a Tua presença, tocando em pessoas, cumprindo a missão que o Senhor tem para a gente. Meu Deus, nós vamos sair daqui e nós vamos parar nas estradas, nós vamos, Pai amado, falar das Tuas palavras, aqueles que o Senhor colocar na nossa frente. Pai, nós vamos cumprir o nosso ite, ah Deus, enquanto muitos estão distraídos, enquanto muitos estão preocupados com as coisas aqui, o Senhor está nos levantando, o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos despertando nesse lugar. Para sempre, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhor, obrigado por essa oportunidade, nosso presidente. Isso tudo que está acontecendo aqui é para você. O Espírito Santo moveu tudo. O Espírito Santo movimentou tudo, como fez com aquele eunuco que agora foi para a Etiópia, conhecendo Jesus. Não saia daqui sem conhecer Jesus. Se você quer conhecer mais Jesus, levante uma de suas mãos. Eu vou orar por você. Tem alguém? Tem mais alguém? Mais alguém? Tem mais gente.